pessoal, como é que tá? Vocês estão bom? Fica tudo bem. Fui correr hoje. Fazer aquele exercício. O cara tem que fazer exercício físico, cara. Isso é uma boa lembrança, viu? Tem que fazer exercício físico, porque esse negócio aqui deixa o cara maluco se o cara ficar só nisso. Cara, foi um dia torto, foi um dia mastigado, mais um limpador de contas, assim, no início do dia. Depois ele entrega um movimento mascado, não foi que nem ontem que entregou um movimento direcional 35 pontos. Hoje entregou a volatilidade de 9, voltou, me tirou no 0 a 0, entregou mais 18 pontos. Depois fez um movimento contrário muito louco. Tenta analisar aí o que aconteceu. Tô bolando umas estratégias para fazer algumas coisas inversas. Pela manhã a gente opera próximo da VWAP, na tarde a gente opera longe dela, em direção a ela, e a saída vai ser sempre nela. Depois vai dar certo. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no $1.000 hoje e vamos fazer as projeções para evitar as bolas curvas de amanhã. Tentar fazer um bom trabalho, né? Vamos começando pelas notícias. Notícias de amanhã. Nós temos aí, quinta-feira, dia 16 de outubro, temos o IBCBR. Às 9 horas da manhã, 9h30, temos o índice de atividade industrial Fed Filadélfia. Isso aqui às vezes tem uma volatilidade, viu? E o resto, cara, nada. Nada que vale a pena ficar atento. Então, 9, 9h30, isso aí. Nem sei se esse IBCBR vai dar alguma coisa aí, nem sei também se o índice de atividade industrial vai dar alguma coisa. Vamos evitar, né? Notícia é barulho. A gente não tem interesse de barulho, tá? Vamos para o 60 minutos. Mini índice. Os caras ficam com o mesmo viés. Porra, 60 minutos mini dólar, né? Seu idiota. Mesmo viés. Tô observando o mesmo ponto. Nada muda pra mim, brother. Esse movimento aqui ainda tá ficando em débito. Ele vai fazer isso aqui. Ele tá vindo com uma força legal. Nos 60 minutos, ele indica que ele é comprador, né? A gente pode observar o afastamento da média de 200, né? Só que se a gente tirar o zoom, entrou num range eterno de uma mente sem lembranças por dias, quase um mês, vem em V de uma maneira absurda, sobe 100 pontos, faz um pullback, tenta retestar esse topo, não consegue, perde de novo. Eu ainda acredito que ele vai tentar retestar esse topo, precisar fechar o movimento medido, para depois entregar um movimento absurdo de retorno desses 100 pontos. 60 minutos diz que ele é bullish, né? Ele virou, ele passou essa média para cima com muita força, cruzou a média de 21, e cara, não se engane. Não se engane, porque se a gente for aqui no diário, a gente vai ver, olha onde tá a média de 200, tá muito afastado. Muito afastada. A última vez que ele chegou nela, em abril, parceiro. 17 de abril ele chegou nela, tocou e capotou imediatamente. Nunca mais chegou próximo dela. Sei, parecia ser uma barreira de proteção. Ontem parecia que ele vinha pra romper topo, tocar ali reto. E olha o que foi esquiando, olha o que tá sendo esquiando aqui. Vocês estão vendo que ele tá sendo espremido, ambos estão sendo espremidos pra dentro de um provável mini range aqui assim, ó. Pra ver o que ele vai fazer. Eu gostaria que ele fizesse um movimento muito bom de alto. Só que assim, ó, pra ele mudar a característica do preço nos 60 minutos e até aqui no diário, cara, ele vai ter que ultrapassar esse ponto aqui. Tá vendo o chão que ele tem? Então sim, ele segue bearish. Mas eu vou te provar, nos ticks, hoje, que ele tava bullish, cara. Ele tava bullish. Eu vou te provar. E vamos já pra ele agora pra gente falar sobre isso, porque isso aqui é um elefante na sala. Vamos para os 5 mil tickets de dólar. Olha. Ele vinha fazendo um movimento interessante de baixa, tá vendo? Os fundos descendentes, ó. Ele tinha tudo pra entregar um movimento. Eu sabia que isso aqui era o provável range do dia. Eu tava ligado nisso. Prestei muita atenção pra fazer a saída orquestrada onde eu fiz. Deixa eu colocar, inclusive, as saídas pra gente ver. Eu agora tô fazendo as revisões, né? Hoje estreamos aí a live que faz a revisão da manhã. E aí eu mostrei ali onde eu entrei e tal. Só quero mostrar aqui pra vocês. Pô, apertei o botão errado, cacete. Olha essa saída aqui, parceiro. Essa saída foi linda. E ela foi baseada no provável range do dia. Eu fiz o trailing stop com o dobro da volatilidade, eu olhei isso aqui e falei, cara, isso aqui tem uma confluência, tem o dobro da volatilidade e tem o ponto onde pode ser o suporte desse range provável do dia, e foi na tampa. E olha como ele cruzou esse negócio de uma maneira muito forte. Impressionante, né? E aí tem a minha técnica que eu estou observando também para fazer assim, ó. Na manhã, até meio-dia, a gente vai operar próximo da VWAP sempre, para fazer os movimentos próximos dela. Se a gente quiser apostar em movimentos da tarde, na tarde, a gente vai fazer o contrário. Na tarde, a gente vai operar afastado da VWAP, com saídas nela. As saídas vão ser sempre nela. Dá muito certo. Pode ver aqui, ó. Depois na tarde eu tentei e eu tive esse mesmo insight, né? Eu falei, cara, eu vou esperar os padrões que eu observo para a mudança de característica do preço e a quebra da estrutura, mas a minha saída primordial vai ser na VWAP. Se ele tocar na VWAP e não capotar, eu saio. Eu fiz isso e valeu a pena. Consegui salvar alguns pontos. Então, de 9 que eu fiquei devendo, eu saí com 5. Então, tá show. Foi um scalpzinho curto aqui, foi. Coicinho de porco, foi. E aí, um outro parâmetro que eu gostaria de mostrar pra vocês. Observem isso aqui, ó. Aqui é a violinada clássica, né? Cadê? Violinada clássica, né? Dou a volatilidade, que era 9 pontos, não saí. Voltou no meu break-even, me tirou com as taxas pagas. Pra, na sequência, entregar 18 pontos, né? Foi até 22, mas observem o tempo. 22 pontos. 1 hora e 37 minutos de operação. Beleza? Agora vamos aplicar a técnica de choque BOS, né? Ele quebra a estrutura, segue derretendo a groselha. Onde que é o pivô validado? Aqui, né? Ele quebrou a estrutura aqui, então ele fez esse movimento aqui, e vinha caindo. Quebrou a estrutura, foi lá em cima,
Pivô falso aqui. Esse aqui era um pivô falso. Quebra a estrutura. Tchau. Onde é que tá o pivô? Confirmado. Então, naquele ponto ali, exatamente ali, é o quê? O choque, a mudança da característica do preço. E agora observem a confluência com o setup de Joseph James. Nós temos a base do range provável do dia. Tenta uma vez, tenta duas vezes. Isso aqui são duas tentativas falhadas. Não nos interessa. Por que não nos interessa? Porque a gente está contra o sentido de mercado do intraday. Por quê? Porque na primeira hora de pregão, ele perdeu o fundo e não o topo. Então ele é vendedor. Agora observem isso. Já estamos na parte da tarde. Ele faz duas tentativas falhadas. Tenta buscar o teu stop de qualquer maneira. E aí, nesse ponto aqui, exatamente neste ponto aqui, ele muda a característica do preço. E qual é a sequência que a gente estava conversando sobre isso? A quebra da estrutura. A gente não tem interesse da mudança da característica do preço. A gente só identifica isso por um provável fundo ou topo, um provável indício de reversão. Perfeito. Qual seria o próximo passo? Entrar na quebra da estrutura. Aí ele faz um pullback, mergulha, tenta buscar os stops de quem entrou curto, e aí faz o quê? Uma trap, um prior. E aí a gente pode tomar a posição aqui, com o stop aqui. E agora? Observem essa mágica aqui. Entrada aqui. Tá aqui. Cara, ele subiu 22 pontos em 19 minutos. 19 minutos. Ele caiu 22 pontos em 1 hora. Vamos de novo aqui, ó. 1 hora. 1 hora e 37 minutos. Tá vendo que interessante essa correlação? Tá vendo que interessante que ele chega num provável suporte, ele faz a reversão, ele confirma a reversão e quebra a estrutura, e tu faz a tomada de posição ali apostando na quebra da estrutura, e quando ele cruza esse sentido da quebra da estrutura depois da mudança da característica do preço, cara, ele faz um movimento de impacto absurdo. Tudo bem, ele voltou. Tanto que eu tentei pegar essa volta, porque eu falei assim, bom, cara, e eu tava vendo isso lá, né? Se esse cara levou 1h30 pra cair 20 pontos, e nesse ponto aqui ele subiu muito rápido, eu pensei, cara, isso aqui ele só atraiu a compra pra vender. Eu vou vender assim que tiver um setup que feche com o meu operacional. E, cara, se ele levou 19 minutos pra subir 22 pontos, ele vai voltar tudo isso em menos tempo, ou quiçá retestar o fundo. Não. Esse foi o último movimento dele do dia. Quando ele bate na VWAP, ele começa os ajustes pra violinar. E aí ele faz o balaio de gato dele pra tentar limpar o pouquinho que sobrou. Eu não caí. Eu olhei aquilo e falei, não vou mais seguir. Deu. Ele não fez o negócio que eu tava esperando. Ele levou muito tempo. Pode ver que foi a mesma coisa que essa entrada aqui. É a mesmíssima coisa. Tá vendo? Entramos aqui. 1 hora e ele andou 8 pontos. A volatilidade estava em 8 pontos. 8,78. 1 hora, ó, 55 minutos ele levou pra andar isso aqui. Tá louco, né, brother? Tá louco. Por isso que eu digo. Nos 60 minutos ele é bullish. No intraday ele disse que ele era bearish, no diário ele disse que é bearish ainda muito forte. Só que os 60 minutos mandaram nessa história. Porque quando ele comprou com força. Ele cruzou todo o range, todo o provável range do dia. Em questão de, cara, de minutos. Minutos. Mesmo que tenha sido aqui embaixo, aqui, ó. Vamos ver quanto tempo ele levou aqui. Acho que ele levou mais. Levou 2 horas. Mas aí que tá, a gente não quer adivinhar a fundo. A gente vai marcar a quebra da estrutura, a gente vai marcar a mudança da característica do preço, a gente vai esperar essa mudança de característica do preço acontecer e a gente vai na quebra da estrutura para um movimento direcional, observando setups que a gente costuma operar. Principalmente em ticks, porque a gente opera em ticks, porque ticks refletem volume financeiro, não refletem direção, repetem padrões. O que o cara fez aqui? 2 tentativas falhadas. Na sequência, o que o cara fez? Uma trap. Uma bear trap. Um stop bem curto. 19 minutos, ele andou 22 pontos. A partir daqui. Se tu aposta mais baixo aqui, coleta mais. Mas aqui era o dinheiro. Aqui era o movimento do dinheiro. Todo dia não teve movimento do dinheiro. Ele fez uma tentativa aqui e outra tentativa aqui. 2 pernas aí, todas tortas aqui, proporcionais, com muito tempo entre elas. Esse aqui foi o dinheiro do dia. Eu não peguei, tive medo. Eu vi acontecer, mas tive medo. Tem que prestar atenção. Primeira, na parte da manhã, a gente opera na VWAP. Na tarde, longe dela. O que esperar pra amanhã? Deixa eu me pensar aqui o que poderia acontecer. Olha, já falei que ele tava naquele rangezinho ali, né? E eu entendo que ele tá mesmo. Tá naquele rangezinho. O índice... Cara, o índice tá estranho, mas tá vindo pro alto. Tá tentando fazer um movimento medido também. Segurou na média de 200, né? Vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, que é interessante ver isso. Segurou na média de 200, ó. Tá vendo? O índice segurou na média de 200. O índice tá muito próximo da mudança de característica do preço dos 60 minutos, ó. Ele passar a ser comprador de vez. Muito próximo. Segue quebrando estrutura e fazendo um movimento pra baixo. Mas, cara,
Não se engane, pode ser que amanhã ele faça um negócio muito diferente. Eu tenho interesse. Bom, pelo visto, tudo foi bagunçado aqui nesse caralho. Pô, brincadeira, cara. É que mudou ali o contrato e, cara, o tio pira aí por alguns dias. Nem sei de onde seria isso aqui, cara. Agora eu não faço ideia. Sumiu o gap, tá vendo? Então esse é o ponto. E aí, cara, olhando em dólar, eu entendo que ele pode... Cara, tá muito indefinido isso aqui, cara. Se for pra obedecer aqui os conceitos de Joseph James quanto à rotação de range, ele rotacionou, né? Ele andou pra baixo, ele andou pra cima e ainda expandiu esse pêndulo. Dentro do range prévio, que geralmente é um range de breakout pullback, um range de suporte ou resistência, né? Nesse caso resistência, eu poderia apostar por uma rotação aqui pra baixo e o índice fazer aquele movimento lá pro alto, fechar o movimento medido. Então, sim, a grosso modo, eu observaria, apesar de ele estar nos 60 minutos bullish, uma tentativa de cruzamento de range. Esse fechamento aqui do dia indicou que não, ele não vai querer fazer isso, que ele vai querer romper esse topo aqui. Mas aí amanhã a gente dá uma olhada pra ver o que ele vai fazer. Eu, de novo, não vou operar na primeira meia hora, 40 minutos do pregão. Não vou, porque hoje, de novo, fiz um monte de cagada nessa região aqui. E o meu setup não funciona direito, enquanto o ativo não assenta pra mostrar o que ele quer fazer. Primavera, né? Pólen, uma caralho 4, meu nariz fica maluco. E é isso aí. Eu aí tem que ver como é que ele vai abrir amanhã. Se ele vai criar um suporte em cima desse range para retestar topo, que sabe fazer um movimento de alta. E é isso. E a gente tem que lembrar também que tem um ponto interessantíssimo aqui, que é LGP, como diz o francês. Um gap sangrando aqui, né? O dólar tá com vários gaps, né? Abertos, né? Vários gaps. Esse aqui é o quarto, eu acredito. Então, vou botar ele aqui. Vou botar aqui mesmo, né? Já que eu não marquei hoje o dia inteiro. Onde tá? E aqui, ó. Então tá aí, ó. GP de Dolé. Temos um gap lá em cima. Temos vários outros gaps, né? Ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5 gaps. Né? Tem um gap lá de 2019, né? 2021, não lembro. Temos esses gaps lá embaixo. E agora temos 2 gaps acima. Então, complexidade é o nome do jogo. É isso aí. E aí, pra ele fazer... ele tá mais propício pra seguir o movimento dele de venda, pra quebrar a estrutura e seguir pra baixa, do que vir para o movimento da alta. Por quê? Porque para ele passar a ser comprador de verdade nos 60 minutos, ele vai ter que mudar a característica do preço lá nos 542. Mas a gente não pode duvidar de ativos futuros. O que a gente vai fazer aqui é aplicar a técnica de choque BOS, os conceitos de choque BOS, junto da confluência do setup que eu uso, que é de Joseph James, né? Ground reversal, pullback, força, trap. Trap é o nome do jogo. Trap, armadilhas. Armadilhas de ursos, armadilhas de touros. Essa aí é a melhor parte pra gente operar. No caso, este exemplo aqui em tela. Tenho mais vídeos sobre isso. Vou deixar no final desse vídeo o link para você aprender sobre choque BOS e sobre os setups de Joseph James se lhe interessar. Operamos em ticks, porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem de tempos em tempos, mas não observamos sentido em ticks, observamos sentido em tempos maiores. Sentido de mercado, tá bom? É isso, não tem mais nada pra falar. Vamos ver o que a quinta-feira vai nos apresentar. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Se você viu alguma coisa diferente do que eu não vi, comente. Fale aí, olha, cara, isso aqui tá errado, você que tá olhando, cara. Ou não, tá certo, gostei da análise como foi feita. Cogite a possibilidade de se inscrever no meu canal. Eu, infelizmente, não tô mais fazendo lives porque eu descobri que é ilegale. Não posso mostrar as minhas entradas em conta real. Não posso mostrar as minhas entradas, não tenho autorização pra isso. Então, eu vou fazer a revisão. Então, faço projeções de segunda a quinta pra evitar as bolas curvas do próximo dia. Libero essas projeções a partir das 9 horas da noite. E agora eu tô fazendo as revisões aí da manhã. A partir de meio-dia e 30, por aí meio-dia e 20, eu faço as revisões ali, mostro o que eu fiz, mostro que é a minha conta real, mostro que estou aplicando esta técnica na conta real. Não usamos simulador, não uso simulador há mais de 1 ano e meio, por aí quase 2. Pode botar 2 aí. Eu não uso mais simulador, não faço nenhum teste em simulador, não faço nada em simulador. Não me interessa. Me interessa o real, pra eu ter a possibilidade de tratar o meu emocional e conseguir fazer boas operações com o meu dinheiro, que é isso que a gente quer viver disso, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Amanhã, aos meio-dia, estamos aí pra revisão da quinta-feira, o que aconteceu na manhã fantástica com a minha conta real. Boa noite, mano.